Esqueci de gravar antes da oração, mas tudo bem. Antes tarde do que mais tarde, que eu sempre digo, né? Eu vim em oração, a gente sempre busca, né? Busca. As mulheres que estão aqui, eu creio que são iguais a mim, sim. De buscar resposta, o porquê do porquê do porquê. O porquê que certa coisa acontece na minha vida. O porquê que certa coisa está acontecendo na minha vida. O porquê que certa coisa não está acontecendo na minha vida. E eu fui parar na idolatria. A gente vai abrir Oséias 14. As bênçãos do arrependimento. Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peça-lhe, perdoa todos os nossos pecados e, por misericórdia, recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A Assíria não nos pôde salvar. Não montaremos cavalos de guerra. Nunca mais diremos, nossos deuses, aquilo que nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. Muitas vezes a gente, sem nem perceber, a gente acha ou acredita que é a gente que faz as coisas. Que a criatividade vem de nós, mas não. A criatividade vem do próprio Pai. É Ele em nós, a criatividade. E tudo que acontece na nossa vida vem dele. E a honra e glória deve ser dele. As minhas alunas de mentoria, quando me agradecem muito o que elas estão vivendo na vida delas, eu falo, a honra e glória de Jesus é de Deus, não é da Crislane. Assim como vocês devem se posicionar pro mundo, a honra e glória não é nossa, é dele. É daquele que nos chamou, é daquele que nos deu a vida, nos deu o sopro de vida. Nós somos apenas instrumentos dele aqui na Terra. Então, esse é um nível de honra que a gente deve compreender e levar para a nossa vida. Que a honra não é nossa, a honra é sempre dele. Dele. Assim como a honra de estar vivas não é nossa, é dos nossos pais. Que vocês queiram e escolham compreender a profundidade do que eu estou falando aqui. Porque se a gente não recebe no espírito esse nível de honra, a nossa mente ela nunca vai permitir que a gente compreenda isso, porque a nossa mente ela não entende honra. Ela nunca vai entender, porque honra não é mental, ela é espiritual. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Pai, nos perdoa. Nos perdoa porque há um tempo atrás a gente achava que o fruto do nosso trabalho era nosso. E não é. Eu não dizimava até o começo desse ano. Eu não ofertava até o começo desse ano. E agora eu faço isso. Não existe o dinheiro que entra para mim eu não separar uma parte para devolver para o reino. Porque esse dinheiro não é meu. Esse dinheiro meu pai conquistou através da minha vida. E quem sou eu para não devolver para o reino? Investir em projetos sociais, dizimar nas pessoas que me ensinam, honrar as pessoas que me ensinam. As pessoas que ontem a gente teve um culto em Porto Alegre, onde eu fui expor lá o Bazar Semear, e as pessoas muitas vezes vão, assim como eu também fui em igreja no começo, eu não entendia nada de dízimos e ofertas, e elas vão lá e bebem da fonte e não reconhecem essa fonte. Não reconhece o quanto aprendeu através daquela fonte. E daí a pessoa quer receber algo em troca. Não recebe. Se tu não honra a fonte que tu bebe, tu desonra. Ou é um, ou é o outro. Então, se tu não tá honrando a fonte que tu bebe, tu tá desonrando a fonte que tu bebe. E tu vai pagar um preço dessa consequência. Dessa escolha. De não reconhecer o que tu tá aprendendo. Sabe? A Assíria não nos pôde salvar. Não montaremos cavalos de guerra. Nunca mais diremos, nossos deuses, aquilo que as nossas próprias mãos fizeram. Porque tu ama o órfão. O pai ama o órfão. Ama. Ama.
Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. A ira de Deus, ela se desvia de nós quando a gente se arrepende e a gente pede perdão pelos nossos pecados. E não somente dos nossos pecados. As consequências dos pecados dos nossos pais, elas recaem sobre nós. Eles não pagam por isso, eles pagam pelos pecados das gerações atrás deles. Se até 4 gerações atrás não teve na nossa família, tanto de pai quanto de mãe, alguém que reconheceu os pecados geracionais, a gente está pagando por isso. Quem aqui não teve uma avó que se ajoelhou aos pés de uma santa dentro de casa? Todas nós tivemos. Ou por parte de pai, ou por parte de mãe. Nós tivemos vós, avós, enfim, que recebia até uma santinha dentro de casa. Minha mãe recebia uma santinha. Chegava uma vizinha no portão e entregava a santinha, minha mãe acendia uma vela para aquela santa. E nós pagamos o preço desse pecado, porque é um pecado. Está na Bíblia. Deus, ele condena, ele amaldiçoa filhos que não olham somente para ele. Deus, ele amaldiçoa e ele abençoa. Ele quem faz. Não tem nada a ver com o inimigo isso. Ele deixa bem claro na Bíblia. Não cultuarás outros deuses. Quando a gente está lá agradecendo para um santo, a gente está cultuando outro Deus. Se Deus não apareceu em imagem para nenhum profeta, foi justamente por isso, porque as pessoas, elas querem contextualizar o mundo espiritual e não tem como viver um mundo espiritual fisicamente. Nunca vai acontecer isso. Daí as pessoas pegam uma pessoa lá, daqui a pouco a Crislane Jesus começa a usar a vida da Crislane para curar as mulheres. Daí as pessoas fazem uma imagem da Crislane, porque a Crislane está sendo um instrumento de Deus, não é a Crislane que está fazendo. Daí as bênçãos fazem uma imagem da Crislane e começam a acender uma vela para a Crislane. Foi isso que fizeram com Nossa Senhora de Aparecida, Nossa Senhora Santa Rita, Nossa Senhora do não sei o que lá. E na Bíblia diz, Deus amaldiçoa os idólatras. Qualquer pessoa que presta culto à imagem, Deus amaldiçoa. Existe uma consequência perante a isso. E qual é o nosso dever? Ir aos pés de Jesus e pedir perdão pela nossa vida, que a gente carrega, sim, esse pecado, e pedir perdão pelos nossos pais, porque esse é um dos motivos de nós estarmos vivas hoje. Esse é um dos propósitos da nossa vida. Fazer o que os nossos pais não tiveram tempo de fazer e nem de acessar essas coisas. Porque eles não sabiam. Quando eu fiz essa oração de arrependimento e de confessar, algo transformou. Eu fiz semana passada, não lembro se foi quinta ou sexta-feira, quando o Lucas estava viajando. Meu Deus, eu tô perdida. E fiz de novo com o Lucas. Foi muito forte. Muito forte. Façam. Só façam. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Deus desvia a ira quando a gente se arrepende e faz o que precisa ser feito. Quando a gente confessa os nossos pecados, todas nós carregamos pecado de idolatria. Não tem uma aqui que não carregue. Porque se até 4 gerações atrás não teve ninguém da nossa família que confessou pecado de idolatria, tá acumulado. Mais 4, então são 8. Daí acumulou. Mais 4, 12. E assim vai. Mais 4, 16. Quantos e quantos e quantos e quantos anos, quantas e quantas e quantas gerações a gente está carregando
O Brasil era para ser uma potência. Se a gente for observar espiritualmente, todo o estado do Brasil carrega algo de idolatria, de santo. O Brasil era para ser uma potência e não é, porque é um povo extremamente idólatra e não sabe que está pagando o preço por isso. A gente paga o preço. Se vocês forem olhar para as enchentes que aconteceram no sul e os lugares que aconteceram, a maior concentração de devastação que aconteceu, onde tinha muita coisa com idolatria. Se vocês forem buscar informação, vocês vão chocar, assim como eu choquei. E daí vocês vão entender. A gente mesmo paga o preço das coisas, das consequências de coisas que a gente não sabe. E que agora a gente sabe, eu digo, meu Deus, agora eu sei e eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu vou quebrar essa maldição, é isso que é para eu fazer, eu vou quebrar essas maldições e a partir da geração da minha vida, da minha família, não vai mais haver essas coisas. E se eu desviar o meu olhar e quiser, pai, idolatrar qualquer coisa, ou ser, ou pessoa que não seja tu me lembra, tu me exorta. Na hora. Me constrange, Espírito Santo, na hora. Que os meus olhos não se desviem mais da verdade. Porque quando os nossos olhos se desviam da verdade, traz confusão para nossa mente. Ai, mas não tem nada demais, é só uma santinha. Era uma pessoa. Uma santinha que era uma pessoa. Que foi usada como instrumento para ajudar pessoas. Assim como Jesus. Ele foi usado como um instrumento para nos salvar. Ele derramou um sangue por nós. E daí a gente fica lá, às vezes... Não, eu parte inteira, praticamente toda a minha infância eu via a minha mãe sendo vela para santo. Sendo que só existe um caminho, uma verdade e a vida. Quando a gente desvia o nosso olhar dessa verdade, a gente paga o preço dessa escolha. Antes sem saber, mas agora a gente sabe, né? Agora não tem mais. Essa é uma das coisas que eu cessei buscando. Uma das. Gente, a gente paga o preço de tanta coisa sem saber. É exatamente o preço que a gente pagava de escolher, né? Para quem está no jejum sabe do que eu estou falando. Sabe que muitas coisas mudaram dentro da casa de vocês. Só pelo fato de estar renunciando a algumas coisas alimentares, muitas coisas estão mudando na vida de vocês, na casa de vocês. Não tem dúvidas. A gente paga o preço pelas escolhas, sendo elas boas ou não. Serei como o orvalho para Israel. Ele florescerá como o lírio, como o cedro do Líbano, aprofundará suas raízes. Seus brotos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como a do cedro do Líbano. Ou seja, quando a gente limpa os nossos pecados, a gente renuncia, a gente confessa as coisas que a gente estava carregando e não sabia que a gente estava carregando, e a gente estava pagando o preço, a consequência dos atos dos nossos antepassados, porque eles não sabiam dessas coisas. Deus cura as nossas raízes. E quando cura as nossas raízes, o que são raízes? É a nossa árvore? É o nosso passado? É todas as pessoas que vieram antes de nós? Quando ele cura a nossa raiz. E a raiz, quando eu falo para as mulheres, quando a gente cura a nossa raiz, que é tudo que aconteceu no nosso passado, a gente começa a dar bons frutos. E isso nas 3 esferas da nossa vida. A gente começa a colher bons frutos no nosso corpo, quando a gente cura as nossas emoções, na nossa mente,
E espiritualmente, meu Deus. Quando a gente tem consciência dessas coisas. Os que habitavam a sombra voltarão, reviverão como o trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como a do vinho do Líbano. O que Efraim ainda tem com os ídolos? Sou eu que lhe respondo, e dele cuidarei. Sou como um pinheiro verde. O fruto que você produz de mim procede. Quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Ou seja, se vocês considerarem a palavra que está sendo revelada aqui e executarem ela, vocês colherão os frutos dessa execução. Agora, se vocês não executarem essa palavra, vocês também colherão frutos de não executar. A escolha sempre vai ser nossa. E Deus, ele não vai deixar de nos amar por não escolher o caminho dele e o que ele traz para nossa vida. Só que a gente vai pagar o preço de escolher não fazer o que ele está nos direcionando a fazer. É simples. Aqueles que as compreender, os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Quem é rebelde vai tropeçar, não adianta, e vai cair. E daí vai falar assim, opa, da onde está vindo esse ataque? Porque tu está sendo desobediente, abençoada. Eu estou te dando um direcionamento. Eu tô te falando que tu deve confessar os pecados, os teus pecados de idolatria e os pecados dos teus antepassados. E se tu não fizer isso, tu vai colher uma consequência disso. Tu vai tropeçar e vai cair feio. E depois não vem falar que, ai, coitadinha de mim, onde é que está Deus? Mimimizenta. Eu falei assim, Deus, como eu era vítima. Outras camadas de vitimismo. Outras camadas. Meu Deus, por que que acontece com os fulana, beltrana, ciclana e comigo não acontece? Rebelde, desobediente. Até quando? Até quando a gente vai falar que a gente diz assim, abre a boca e fala, é isso aqui, Senhor, me usa, mas eu já estou fazendo isso. Eu já te dei quantas instruções de tu fazer algumas coisas e tu ainda não obedeceu e tu tá querendo mais tarefa? Tu tá querendo te encher de tarefa espiritual e tu nem começou ainda a realizar as primeiras lá que eu te dei. Inclusive, eu já até, né, deixei de lado até tu concluir aquelas tarefas lá que eu te dei e eu já dei até para outras que já estão cumprindo e já estão acessando bênçãos infinitas por cumprir, por ser obediente. Vocês vão querer ser a filha desobediente que recebe um direcionamento e faz o que precisa ser feito? Ou vamos botar para amanhã, semana que vem? Procrastinar mais um pouquinho. E quem sabe quando eu estiver lá no cemitério... Ai, eu pego pesado às vezes, né? Mas é verdade. Meu marido diz assim, ai, vida, tu pega muito pesado às vezes, mas é verdade. Mas é verdade. Gente, eu já tô com 37 anos e eu digo assim, ó, parece que foi ontem que eu tava louca pra fazer 18 e sair de casa. Mas eu saí de casa bem antes, né? Eu saí com 15. Eu já tô com 37. Eu digo, meu Deus, passou que nem um estalar de dedos, assim, ó. Muito rápido. E os tempos, eles estão passando mais rápido ainda, não sei se vocês notaram. Nós não temos mais as 24 horas de antes. Nós estamos vivendo uma aceleração no tempo, neste tempo aqui. As nossas 24 horas que nós tínhamos antigamente se tornaram 16 horas. Hoje nós vivemos 16 horas. Não deixem mais o tempo passar sem fazer o que Deus está nos direcionando e orientando a fazer. A gente só colhe maldições porque a gente é desobediente. Tá bem claro na Bíblia. Não adore outros deuses. Não tenha ídolos. Daí, o que que acontece, né? A gente vai lá e começa a idolatrar um pastor.
Daí o pastor faz uma coisa errada, o que acontece com a gente? A gente se afasta de Deus. Daí a gente vai lá e começa a idolatrar um líder. O que acontece se esse líder te decepcionar? Tu te afasta de Deus. Daí tu vai lá e começa a idolatrar um time de futebol. Tu desvia o teu olhar de Deus. Daí tu vai lá e começa a idolatrar uma série na televisão. E o que acontece contigo? Tu te afasta de Deus. Tudo no mundo está tentando nos afastar do propósito. E a gente só se afasta porque a gente escolhe se afastar. Porque a gente não tem consciência que paga o preço por isso. E isso não é ser religiosa, isso é ser consciente. Que nós sejamos cada vez mais conscientes das nossas escolhas. Eu não estou falando aqui, que eu nunca mais vou assistir um filme, ou que nunca mais eu vou... Não é sobre isso. É sobre onde está o nosso coração. Assistir um filme uma vez a semana não é idolatria. Agora, querer assistir série todo dia, adivinha? Aí que tá. Eu não sou viciada em café. Tomo 1 litro de café só na parte da manhã. Tô falando de mim, né? É sim. E nós pagamos o preço dessas escolhas. A gente colhe consequências o tempo todo das escolhas. Todo tempo, todo tempo, todo tempo. E daí a gente fica de vítima. Porque minha vida... Porque quando Deus vai olhar para mim, amada, ele já olhou. Tu tá seguindo o manual de instrução? Arrisca. Porque se tu estiver seguindo a risca, tu já tá colhendo frutos. Muitos frutos. Porque Jesus disse, vocês terão vida e vida em abundância. Recursos em abundância. O que é abundância? É muito. O que é abundância? É zero falta. O que é abundância? É zero escassez. Então, se a gente vive hoje escassez em alguma área da nossa vida, a gente está colhendo, sim, o fruto de uma escolha errada que a gente está fazendo. Agora, qual esfera? É no corpo? É nas nossas emoções? Ou espiritualmente a gente não está fazendo o que Deus está nos ordenando fazer? Ordenando. Quem é mãe aqui sabe. Quando vocês dão uma ordem para um filho, não bota o dedo na tomada. Você sabe o que vai acontecer se ele botar, né? Você sabe? Qual é a consequência de uma criança, gente? Qual é a consequência de uma criança colocar um dedo numa tomada? É isso que Deus faz com a gente. Ele está nos dando uma ordem de confessar os nossos pecados, parar de querer adorar ídolos, adorar deuses, adorar pessoas e colocar pessoas entre nós e ele. Pare de colocar pessoas entre eu e tu. É eu e tu. Tu deve ter mentoras, tu deve ter líderes, tu deve ter cobertura espiritual. O que eu faço hoje, eu faço porque eu tenho uma cobertura espiritual para fazer. O que eu faço hoje é muito sério. E quando vocês começarem a fazer, vocês devem também ter uma cobertura espiritual para fazer. É muito sério isso, gente. Tem pessoas que têm muitos demônios, famílias de demônios na própria vida. E se tu vai mexer com isso, se tu não sabe, tu pega os demônios das pessoas para ti. Cuidem o que vocês vão fazer. O mundo espiritual, ele é sério. Ele é regido por leis. E se a gente não cumpre lei, idolatria é uma lei espiritual. Se tu não cumpre, confessar idolatria, tu tá descumprindo uma lei espiritual. O mundo espiritual age antes do mundo material. O mundo espiritual, ele age antes daqui. É aqui que tudo se cria, é aqui que tudo acontece. Se tu tá descumprindo uma lei espiritual, tu tá pagando aqui. Se hoje tu não tá vivendo uma vida em abundância, é porque tu tá descumprindo uma lei espiritual. Hoje eu tô falando de um pecado, tá? De um descumprimento de uma lei espiritual. Tem vários. E eu vou falar um cada dia da semana, porque é muita coisa. Qual é a tarefa do dia de hoje? Hoje. Cumprir essa lei espiritual, que é confessar o pecado de idolatria. Hoje essa é a tarefa. Eu peço perdão pelos meus pais, eu peço perdão
por mim, porque eu idolatrei pastores e líderes e eu coloquei pessoas entre eles. E eu não colocarei mais. Não porque eu não terei, porque eu terei. Eu sei que é muito sério esse rolê. Por isso que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Porque é muito sério. É muito sério. Ontem eu voltei, a gente chegou em casa às 3 horas da manhã, eu, Lucas, porque a gente ficou ainda depois do culto conversando um tempo com os pastores lá. E eu falei para ele, meu Deus, é mais sério do que eu imaginava esse rolê. E eu preciso trazer essa clareza para as mulheres, porque às vezes a gente acha que é brincadeira e não é. Não é, eu não tô falando isso para assustar vocês, eu tô falando isso para trazer uma consciência para vocês, porque eu já paguei o preço de fazer evento espiritual e tomei-lhe uns sacodes, e eu não sabia por quê. Nós devemos ter líderes, pessoas que já abriram mato. O Denis e a Bruna falam isso. Nós devemos ter, sim, pessoas que já abriram mato, estão caminhando, sabem o que está acontecendo, têm instrução, têm o conhecimento para nos dar cobertura para as coisas que a gente vai fazer. Devemos ter, mas nunca colocar pessoas entre nós e Deus. Nunca. Porque da mesma forma que a gente vai colocar uma pessoa entre nós e Deus, a gente vai cair, a gente vai se afastar de Deus. Porque a gente vai depositar nossa fé, nossa esperança em pessoas. E quem disse que Deus falou para a gente colocar nossa fé, nossa esperança em pessoas? Se pessoas erram. A primeira coisa que eu falo para as minhas mentoradas, eu erro. E se tu colocar os teus olhos em mim, tu vai te frustrar e vai te decepcionar. Porque eu peco, gente. Eu erro. E se eu falar para vocês que eu não faço isso, eu vou estar mentindo para vocês. Porque o único que foi perfeito foi Jesus. Não me coloque entre vocês e Deus. Não, é Deus, é Jesus. Vai buscar na cruz, vai buscar os pés de Jesus. As perguntas que tu está buscando, vai nele. Eu estou aqui para compartilhar o que eu estou buscando com vocês. O que eu estou acessando, porque eu gostaria que alguém me ensinasse e me trouxesse. Eu gostaria. Então, eu estou fazendo para você, sendo obediente ao meu pai, porque eu falei, pai, as pessoas precisam saber disso. Que eu estou acessando. As pessoas precisam acessar esse conhecimento, porque o povo peca. Não por causa, muitas vezes, de ignorância, porque não tem conhecimento, não tem ninguém falando. Tem gente ensinando o jejum de Daniel errado na internet. Eu fiquei louca, eu fiquei pirada, eu fiquei com ranço dentro de casa. Eu digo, gente, tem gente ensinando coisa errada no Instagram. Eu falei, Deus, é uma indignação boa. Porque enquanto a gente está com a nossa boquinha calada, sabendo das coisas, tem gente ensinando coisa errada à torta e direito na rua. Daí a gente tem vergonhinha de botar nossa cara lá na internet para falar de fato o que é, enquanto tem um monte de gente lá descarada, inventando um monte de mentira. E aí? Eu falei, pai, só de raiva agora eu vou criar um material todo. Mai, teu áudio tá aberto, meu amor. Vou criar um material todo, bem certinho, como é de fato seguir a risca um jejum de Daniel. Inventar um jejum de Daniel adaptado aos dias de hoje. Oi? Se a gente não tivesse frutas e legumes hoje, poderia adaptar, né? Mas a gente tem, gente. Pelo amor de Deus. Se é para fazer o negócio, eu faço o negócio certo. Não do nosso jeito. Porque do nosso jeito, meu Deus, do meu jeito, eu fiz só coisa errada na minha vida. Agora, do jeito de Deus, do meu pai, que me colocou aqui, quando eu comecei a fazer da forma dele, a minha vida começou a ser transformada. O meu casamento começou a ser restaurado. Eu comecei a viver um descanso que eu nunca conheci em toda a minha vida. Toda a minha vida. E que está disponível para todas nós. Mas por quê? Obediência, entrega, descanso, confiança. Fecha os olhos de vocês. Respira fundo. Ah.
Vai respirando fundo. A sua voz diga, tem ciúmes de mim, cante. Tem ciúmes. O seu amor é e dentro disso misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo agora. Percebo quão maravilhoso ele é e o tanto que ele me quer. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Na, 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 na. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Se você puder, levante suas mãos aos céus e canta isso bem alto, diga! Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Em uma só voz, diga, ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Olha suas mãos aos céus. Dante, somos sua herança. Ele é o nosso galardão. Seu lugar de graça nos atrai redenção. Meu Deus do céu. Você quer falar comigo de vitória com a Jesus por isso aí? Ah! O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com meus sentimentos. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Se vocês se sentem amadas, me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Somos segurança, ele é o nosso galardão.
Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por esse tempo de igreja abençoado. Independente de todos os pecados que nós cometemos, que nos ama, as minhas mãos me louvar. Siga! É um apelo. Mas não tenho nada. Então vou levantar, diga. Então vou levantar As minhas mãos e contar. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por esse tempo. Obrigada, Jesus. Estamos aqui, Pai, diante de Ti, declarando, confessando, Pai, os nossos pecados, os pecados dos nossos antepassados de idolatria, Pai. Nós nos arrependemos, nós abrimos o nosso coração declarando. Nós nos arrependemos de ter colocado pessoas, santos, imagens, qualquer coisa, Pai, entre eu e Tu. Me perdoa, Pai, por ter feito isso. Eu não tinha consciência da consequência que eu estava colhendo através dessa escolha, Pai. Eu não colocarei mais, a partir de hoje, nenhuma pessoa, nenhum santo, nada entre mim e Ti, Pai. Nada. Nos perdoa, Pai, desses pecados. Nós confessamos aqui e agora, diante de Ti, Pai, esses pecados. Eu me arrependo, Pai, limpa o meu coração. Limpa o meu coração, purifica o meu coração, Pai. Eu me arrependo de ter colocado pessoas, Pai, entre eu e Tu. Eu abro meu coração, Pai, eu rasgo ele agora diante de Ti. Me perdoa, Pai. Me perdoa por ter feito isso. Perdoa os meus pais, Paizinho, por ter feito isso. Perdoa os meus avós, Paizinho, por ter feito isso. Perdoa os meus bisavós, Paizinho. Perdoa os meus tataravós e todas as gerações que não conseguiram fazer isso, Paizinho. E hoje eu me sinto uma mulher extremamente grata de ter recebido essa bênção, de estar quebrando ciclos de maldições hereditárias na minha vida, na minha geração, as pessoas que vieram antes de mim. Eu me sinto agraciada por estar vivendo este tempo. Eu me sinto abençoada, agraciada, meu Deus, por estar vivendo esse tempo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. E porque a gente não merece, a gente está vivendo tantas bênçãos. A gente está vivendo o que a gente está vivendo, meu Deus. Meu Deus. Obrigada pelo Teu amor, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre a minha vida e sobre a vida de todas essas mulheres que estão aqui presentes. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada por nos ensinar. Obrigada por derramar sobre as nossas vidas tanta cura. Obrigada, Pai. Obrigada.
O álbum de casamento dos sonhos existe, eu vou te mostrar. O fotolivro HD da foto com capa dura. Estão escutando a música tocando? Estão escutando a música tocando? Estão escutando? Ele me perdoou. Meu Deus. Eu não consigo nem falar. Eu vou encerrar, gurias. Tenham uma abençoada tarde. Eu amo a vida de vocês. E até amanhã.